Olá, gente. Vamos dando continuidade aos conteúdos de bioquímica, certo? E nossa aula hoje vai ser de bioquímica da saliva. Normalmente eu dou essa aula com uma aula prática de determinação de pH, mas como vocês não estão vendo a parte prática, a gente não vai dar monitoria também de aula prática, certo? Então vou aqui espelhar a tela para a gente começar. Pronto, começando a parte bioquímica da saliva, certo, gente? Essa aula ela é bem simples, bem resumida, até porque as questões de saliva na prova, elas são bem fáceis de ser resolvidas, certo? Se você tiver um mínimo conhecimento, tu já mata as questões de saliva da prova. Então, começando. A saliva, ela é produzida pelas glândulas salivares maiores e menores. Só que hoje eu resolvi dar um enfoque maior nas glândulas salivares maiores, que são as três maiores, parótida, sublingual e submandibular. Eu coloquei a secreção aqui a título mais de curiosidade, mas vocês não precisam saber. Só coloquei porque alguns professores gostam de comentar. O que vocês precisam realmente saber, que vocês até já sabem do NP1, é sobre o pH da saliva, que ele é um pH neutro, de 6,7 a 7,2, certo? E aí a gente vai abordar nessa aula uma revisão das principais funções da saliva, certo? A saliva possui inúmeras funções, descritas aqui nessa imagem, né? Lubrificação, remineralização, neutralização dos ácidos, mas a gente vai estar falando das principais que podem vir a cair na prova de vocês. A primeira função que eu destaquei para vocês foi a questão do fluido e a lubrificação. A saliva ela é muito importante para revestir a nossa mucosa bucal, nos proteger contra irritações mecânicas, térmicas, químicas e lubrificar esse bolo alimentar. Então, quando a gente ingere alguma comida, ela já vai lubrificando para poder a gente deglutir com mais facilidade. Ela também vai proteger o epitélio contra a invasão de patógenos, algumas bactérias, e a ausência dessa função de fluido, lubrificação, pode causar a mucosite, que é justamente o que está aqui nessa imagem, certo? É a mucosite, que é uma inflamação. E aqui eu elenquei para vocês, só dizendo mais uma proteína muito importante presente na saliva responsável pela lubrificação, que é a mucina, certo? Vou voltar o vídeo aqui. Outra função muito importante é a digestão do amido. Na saliva, a gente encontra a enzima amilase salivar, né, que ela também pode ser chamada de pitialina, onde ela vai ter ação na boca, óbvio, e vai digerir o amido. Sua ação é no pH neutro, certo? De 6,7 a 7,2. E ela vai iniciar essa digestão. Então, tipo, não vai haver a digestão totalmente do amido, vai ser parcialmente. Então, ela vai digerir parcialmente o amido. E essa digestão vai terminar lá no intestino delgado com a amilase pancreática, onde vai ter um pH mais básico, entre 7,8. Vocês têm que ter muito cuidado nessa parte aqui, a amilase pancreática. Vocês pensam logo que a ação é no pâncreas, mas não é, vai ser a ação no intestino delgado. Então, tomem cuidado com isso, certo? Outra função é a função do paladar. A gente consegue sentir o gosto dos alimentos justamente porque a concentração do sódio na saliva é menor que no sangue. Então, a gente consegue sentir o gosto. Outra função muito importante, a ação antimicrobiana, que a saliva ela possui diversos anticorpos, como, por exemplo, as imunoglobulinas A e IgA, são as principais, e as lisozimas, que elas vão ter essa função de proteção mesmo contra algumas bactérias. Então, essa ação antimicrobiana é muito importante. Outra função é a formação da película adquirida. Essa película adquirida é uma fina camada que vai recobrir os dentes. E essa fina camada é onde as bactérias acarem, onde a cárie vai se aderir.
Aí eu coloquei aqui, ela é defesa da cárie. Eu ainda não entendi como é que na fina camada, nessa película adquirida, vai ser aderida à cárie e como é que ela é a defesa da cárie. Porque essa película adquirida, ela vai ser facilmente removida depois da escovação. Você escova e ela é facilmente destacada, facilmente removida. Só que se você não tiver película adquirida, a bactéria vai lá e vai dizer, ah, tu não tem película não? Então eu vou criar uma cola para eu me fixar em você, para eu me aderir em você. E essa cola ela vai ser bem mais difícil de ser removida, certo? Então as bactérias vão se aderir e você não vai conseguir tirar muito bem essa cola. Já a película você consegue facilmente remover. Então por isso que ela é muito importante. A ação tamponante, outra de extrema importância, que a gente já viu, que vai tentar equilibrar o pH do meio, né? Mesmo que seja adicionada pequenas quantidades de ácidos ou bases. Então, se tu comer um chocolate, beleza, escover os dentes e tal, ela vai ali agir com a ação tamponante dela direitinho e vai conseguir equilibrar o pH. Porém, se tu come um bombom de 5 em 5 minutos, tá comendo chocolate nesses intervalos de 5 em 5 minutos, ela vai chegar um tempo que ela chegar uma hora que ela não vai conseguir mais equilibrar o pH do meio. E aí teu dente vai começar a desmineralizar, certo? Então, outra função da saliva é a ação remineralizante. Ou seja, a hidroxiapatita é o mineral do dente, certo? E a saliva, ela consegue, né, tenta remineralizar o dente. Ou seja, quando o cálcio, que é a hidroxiapatita, certo, gente? O pH ficar menor ou igual a 5,5, quer dizer que já está havendo uma desmineralização. Só que a saliva vem e tenta remineralizar. Só que eu torno a dizer, se tu enche de ácido tua boca, enche de comidas ácidas, ela não vai conseguir ser tão eficaz, certo? Então, a hidroxiapatita, o cálcio do dente, ele começa a ser desmineralizado quando o pH chega a 5,5, abaixo, menor ou igual a 5,5, já está havendo a desmineralização, é o pH crítico. Isso aqui, gente, cai muito. Cadê minha setinha? Cai muito. pH crítico do cálcio. E o pH crítico, se houver o flúor, é 4,5. Ou seja, o flúor, ele é muito bom. Por quê? Porque ele vai abaixar o pH crítico. E quanto mais baixo o pH crítico, mais difícil vai ser de desmineralizar. Então, menos risco de cárie eu vou ter, certo? Então, é super válido, né, a gente ter uma parte com flúor, né? Quase todos são com flúor, mas, tipo, tem algumas teorias aí que o pessoal inventa que o flúor não serve de nada e tal, mas é de extrema importância. E aqui é só um esqueminha, né, que dizendo que o processo de desmineralização ele pode ser evitado. Como é que ele pode ser evitado? Através justamente do uso de creme dental com flúor, do uso do fio dental, certo? E aí, quando vai ocorrer essa remineralização, o valor do pH ele vai aumentando, ele vai ficando maior do que 5,5, certo? E os íons cálcio, o flúor vai voltando para o dente, vai ocorrendo a remineralização, certo? Então, basicamente, dessa aula era isso que eu queria falar para vocês. E agora a gente vai resolver algumas questões para fixar. Só um momento. Vou achar aqui. Espera aí. Pronto. Eu só ver aqui se está espelhado mesmo, porque eu gravei a outra vez, não estava espelhado. Aí eu tive que gravar de novo, que não tá. Mas agora tá. Vamos lá. Eu acho que tá, né? Eu espero. Então, primeira questão. A saliva, ela é uma substância incolor lançada na boca pelas glândulas salivares. E entre as funções a seguir, qual é a que não pode ser atribuída à saliva? Gente, eu vou logo dizendo a resposta aqui, certo?
Ó, todas essas são funções da saliva. Limpeza da boca, regulação do pH, proteção dos dentes, ação antimicrobiana. Só essa que não é, digestão inicial das proteínas. Por que que não é? Porque justamente o amilase salivar, ela vai digerir inicialmente o amido, carboidrato, não é proteína. Então, saquem esse negócio aqui de proteína que amido ou a saliva, ela não vai digerir amido. Ai, meu Deus, passa demais. Questão 2. Em um lanche, né? Ao preparar um lanche, foram usados pão francês, maionese, filé mignon, queijo e alface. Qual é o primeiro ingrediente a sofrer a ação da enzima digestiva, no caso da amilase salivar? É justamente o alimento que vai conter maior quantidade de amido, que é justamente o pão francês, entre eles, certo? Aqui está perguntando qual é a enzima, certo? Da saliva. E é justamente a que eu falei para vocês, que é a pitialina, que ela pode ser tanto denominada de pitialina ou amilase salivar. Algumas pessoas possuem uma produção de saliva abaixo do normal, o que provoca uma sensação de boca seca. Essa sensação de boca seca, gente, qual é o nome que se dá a ela? É justamente a xerostomia. Quais são normalmente os pacientes que têm xerostomia? Pacientes que usam muitos medicamentos, né? Principalmente antihipertensivos. Normalmente eles chegam no consultório dizendo que tem essa sensação de boca seca, que não produz muita saliva. Pacientes também irradiados, né? De cabeça e pescoço. Então, eles chegam com essa sintomatologia. E quando a gente pensa, um paciente que tem menor fluxo salivar, ele diminui automaticamente as funções boas da saliva. Então, automaticamente ele pode ter um maior risco de cárie, porque ele tem menos ação tampão, ele tem menos ação remineralizante, né? Então, a gente tem que fazer essas relações. Questão 5. Observe as alternativas a seguir e marque aquela que contém informações incorretas a respeito da saliva. A saliva controla o crescimento de bactérias na boca e protege os dentes? Sim. Na saliva é encontrado um enzima que atua na digestão do amido? Sim, também, que é a amilase salivar ou ptialina. Quando algum alimento é colocado na boca, a produção de saliva aumenta? Aumenta. Às vezes a gente não percebe, mas ela aumenta. A saliva aumenta o pH da boca, deixando em torno de 9? Não, ela não vai deixar o pH em torno de 9, ela tenta equilibrar o pH. Então, ela tenta deixar o pH neutro, tenta deixar entre 6,7 e 7,2. E a saliva ajuda na prevenção de cárie, tá certo? Questão 6. Sobre a saliva, marque a alternativa incorreta. Ela é formada por componentes orgânicos e inorgânicos, certo? Produzida pelas glândulas salivares, as quais possuem produção reduzida à noite pela manhã, correto também. Glândulas parótidas e sublinguais são exemplos de glândulas salivares? Sim. A saliva apresenta ação antimicrobiana? Também. A produção de saliva é induzida exclusivamente por estímulos físicos? Aqui, ó, exclusivamente. Vocês já sabem que quando tiver essa palavrinha na alternativa, vocês já podem desconfiar de que existe alguma coisa errada. Mas, gente, a saliva, ela pode ser estimulada também por outros estímulos, pode ser induzida por outros estímulos. Quando a gente pensa num bobo azedinho, a gente já quer salivar mais. Então, não é só estímulo físico, certo? Questão 7 é de escrever. Vou só dar umas ideias. Cite algumas funções da saliva, relatando como elas podem prevenir a doença cárie. A gente falou de diversas, né? A ação tampão, como é que ela previne a doença cárie? Ela vai equilibrar o pH do meio, não deixando desmineralizar e tal. Tem também a ação remineralizante, tem a formação da película adquirida. Então, essas funções aí vocês vão relacionar como pode prevenir a cárie, certo? Então, gente, basicamente era isso que eu queria dar para vocês, certo?
Eu espero que vocês estejam gostando da metodologia. Caso não estejam, pode falar com a gente, que a gente pode estar tentando mudar, certo? Eu não gosto muito do ao vivo, porque eu sou muito ruim na questão de tecnologia, dessas coisas. E aí, eu acho que não ia dar certo, certo? Mas, se vocês quiserem, a gente pode tentar algum dia. Tudo bem? Então, essa aula é basicamente isso, é bem simples. Espero que vocês estejam estudando bastante para quando a gente chegar, fazer todas as nossas provas. Tchau e um beijo.